Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 2, né? Em que a gente vai continuar o estudo da eletrostática. Lembrando que na semana 1, nós vimos a eletrostática 1, né? Que foi o conceito mesmo aplicado aos corpos, da composição dos corpos. Nós vimos o que era um condutor, o que era um isolante, né? E agora a gente vai ver especificamente, nessa semana, os processos de eletrização. Como ocorre aquela eletrização dos corpos, né? Que a gente falou sobre isso lá na semana 1. Um corpo, né, para estar eletrizado, ele precisa de quê? Eu até repetir isso aqui, ó. Ele precisa de ter uma falta ou de ter um excesso de elétrons, né? A gente sabe que eles são, de maneira geral, eles são neutros, os corpos, eles são neutros, certo? Então, o que significa um corpo ser neutro? Ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Os prótons sendo cargas positivas, os elétrons sendo cargas negativas. E aí a gente vai dizer que o corpo ele vai estar eletrizado quando ele tem essa falta de elétrons, né? Ele vai estar eletrizado positivamente, ou quando ele tem um excesso de elétrons, ele vai estar eletrizado negativamente, né? Lembrando que as cargas positivas não se movimentam, são só as cargas negativas, somente os elétrons, ok? E aí, como que vai acontecer? Aí, o caso ali, né, do corpo eletricamente neutro, um corpo que vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, um corpo eletrizado positivamente, ou seja, ele tem uma falta de elétrons, ele tem mais cargas positivas, e um corpo eletrizado negativamente, que vai ter mais cargas negativas, ok? Como que esse processo de eletrização vai acontecer? Como que esse corpo aqui ficou com mais carga positiva do que negativa? Ou como que esse corpo aqui ficou com mais carga negativa do que positiva? Para acontecer esse processo de eletrização, gente, nós temos três situações, tá? A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, que é esse primeiro caso aqui, gente, ocorre quando a gente pega dois corpos que são neutros, tá? Então, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? E a gente faz o atrito entre eles, ó. Então, eu estou atritando o vidro com a lã. Os dois estavam neutros inicialmente, né? Então, estou atritando. Quando eu faço isso, esse processo de atrito entre os dois, vai começar a ter a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Então, um vai ficar eletrizado negativamente, no caso aqui foi a lã, com excesso de elétrons, então elétrons do vidro passaram para a lã. Ou seja, o vidro ficou com uma falta de elétrons, enquanto a lã ficou com um excesso de elétrons. Então, um ficou eletrizado positivamente e o outro negativamente. Sempre na eletrização por atrito, gente, um vai ficar eletrizado positivamente e o outro negativamente, tá? E os dois, a princípio, sempre vão estar neutros, ok? Então, essa é a eletrização por atrito. É quando eu atrito um corpo com o outro, tá? Até acontecer essa passagem de elétrons, ok? Agora a gente vai ver a eletrização por contato. Na eletrização por contato, gente, eu preciso que um corpo já esteja carregado, tá? Pode ser carregado positivamente ou negativamente, tanto faz. Então, eu vou pegar esse corpo que está carregado, que é essa esferinha aqui, nesse caso ele está carregado positivamente, tá? E vou encostar nesse corpo que está neutro, tá? Então, tem um corpo positivo encostando num corpo que está neutro. A gente sabe que o corpo positivo, ele tem o quê? Falta de elétrons. Então, os elétrons desse corpo que estão neutros tendem a passar para esse corpo que está positivo. E aí, o que acontece com esse corpo que estava neutro? Ele vai perder elétrons. Se ele vai perder elétrons, ele também vai ter uma deficiência de elétrons. Então, a tendência dele é ficar eletrizado positivamente. Aí, esse corpo aqui que estava positivo, ele recebeu elétrons. Será que ele continuou com a carga positiva? Geralmente, sim, tá? Os elétrons que ele recebe não são suficientes para neutralizar as cargas, todas as cargas positivas. Então, a gente diz que no processo de eletrização por contato, o que acontece?
o corpo que estava neutro vai adquirir a mesma carga do corpo eletrizado que encostou nele. Então, se esse aqui estava com carga positiva, né, encostou no corpo neutro, o corpo neutro também ficou com carga positiva, ok? Isso a gente encostando, né, fazendo contato de um corpo neutro com o corpo eletrizado positivamente, ok? Agora, esse corpo também pode ser eletrizado negativamente, como esse caso aqui, ó. Então, estou pegando o corpo B, que está com carga negativa, e vou encostar no corpo neutro A, certo? Quando eu faço isso, esse corpo dele está com excesso de elétrons. Então, esse excesso de elétrons, uma parte, né, desse excesso de elétrons, vai passar para o corpo A, fazendo com que o corpo A também fique com excesso de elétrons. Então, o corpo A com excesso de elétrons vai estar eletrizado negativamente. O corpo B, ele não vai perder todos os elétrons em excesso. Então, ele também vai continuar eletrizado negativamente, ok? Então, o corpo neutro ficou com a carga do corpo que produziu o contato nele. Ou seja, nesse caso aqui, carga negativa. Tá bom, gente? A gente vai ver depois, fazendo os cálculos, alguns cálculos, que essas cargas, geralmente, elas se distribuem de maneira igual para corpos do mesmo tamanho, tá? Então, se essas duas esferas aqui têm o mesmo tamanho, as cargas vão ser distribuídas de maneira igual, tá? Então, a gente vai ver que uma determinada carga, sei lá, 2 microcoulombs, quando eu dividir ela por dois corpos, né, eu tenho que pegar esse 2 e dividir por 2. Cada corpo vai ficar com carga de 1 microcoulomb, ok? A gente vai ver isso mais para frente. E aí a gente tem o terceiro processo, que é o processo de eletrização por indução. Na indução, gente, tem que prestar atenção porque não ocorre o contato, tá? Eu vou pegar aqui um corpo neutro, então esse corpo aqui está neutro, esse azul aqui. E vou aproximar, eu não vou encostar, eu vou aproximar um corpo eletrizado dele. Pode ser eletrizado positivamente ou negativamente, tanto faz. Nesse caso, foi eletrizado positivamente, então a gente aproximou. Quando aproxima esse corpo eletrizado positivamente do corpo que estava neutro, o que aconteceu? As cargas negativas foram atraídas pelas positivas. Isso é normal, né? As cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de sinais iguais se repelem. Então, aquelas cargas positivas aqui, ó, no final, elas queriam ir embora, elas estavam se repelindo desse bastão negativo aqui, desse bastão positivo, perdão. Mas não tem como elas irem embora, porque elas estão presas ali na estrutura do objeto, né? Esse corpo azul aqui, gente, ele continua neutro, só que as cargas estão separadas. De um lado estão cargas positivas, do outro estão cargas negativas, mas ele continua a ser neutro, ok? O que a gente faz agora para ele deixar de ser neutro? A gente pega um fio, igual a gente falou na semana 1, né? Que é uma ligação terra. Então, vou fazer uma ligação terra nesse corpo. E aí, gente, o que vai acontecer? As cargas positivas vão descer? Não, né? A gente já viu que cargas positivas não se movimentam, certo? Então, o que vai acontecer? Elétrons da Terra vão subir para neutralizar um pouco dessas cargas positivas, certo? A partir do momento que elétrons sobem para esse corpo, ele vai ficar com excesso de elétrons. Então, ele vai ficar eletrizado negativamente. Observem que o corpo que se aproximou dele para produzir a indução era um corpo positivo. Então, no processo de eletrização por indução, a carga final do corpo é sempre contrária ao do corpo que foi utilizado para a indução. Então, aqui o corpo utilizado foi positivo, enquanto a carga final do corpo foi negativa. Ok, gente? Isso pode acontecer, claro, quando o corpo que foi aproximado ali, né, esteja com carga negativa, com elétrons em excesso, que é esse caso aqui, ó. Não coloquei aqui, não. Mas ele poderia, aqui depois a gente vai ver, né, no eletroscópio de folhas. Então, é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar um corpo eletrizado negativamente, então tá aqui, tá? Carga negativa. Vou aproximar ele de um corpo neutro.
vai acontecer a separação das cargas. Então, as positivas vêm para cá, porque elas são atraídas, né? E as negativas são repelidas. Então, elas tendem a ir para mais longe possível. E vou fazer a ligação terra. Lembrem-se que, ao fazer a ligação terra, gente, você tem que manter esse corpo que está induzindo as cargas aqui. Porque se eu retirar esse corpo, automaticamente essa configuração aqui se desfaz, tá? Essa separação das cargas. Então, a gente não quer isso, senão a gente não vai conseguir eletrizar esse corpo, certo? Como é que eu vou fazer para eletrizá-lo? Eu vou pegar e vou fazer a ligação terra aqui. Como esses elétrons, eles querem ser repelidos, eles vão descer, certo? Então, os elétrons agora descem. Esses elétrons descendo, eles provocam o quê, gente? Provocam uma falta de elétrons nesse corpo. Então, automaticamente, esse corpo vai ficar com carga positiva, porque ele tem falta de elétrons, certo? Então, o corpo indutor era negativo, o corpo eletrizado ficou com carga positiva, sempre carga contrária. Ok, gente? E aí, existe um aparelhinho chamado de eletroscópio de folhas. Para que serve esse eletroscópio de folhas, né? Para que ele é utilizado? O eletroscópio de folhas, ele é utilizado, gente, para identificar se algum material, né, algum condutor está eletrizado. Então, é até um mecanismo bem rudimentar, né? Era utilizado mais antigamente, hoje em dia não é tão utilizado, mas qual que é o princípio de funcionamento dele, né? Aqui tem uma esfera que é condutora, esse material de fora vai ser isolante e aqui embaixo vão ter folhas de alumínio, certo? Essas folhas de alumínio, quando eu aproximar um corpo aqui que não tiver carga, né? Essas folhas de alumínio vão estar numa posição relaxada, certo? Agora, se eu aproximar um corpo aqui que está eletrizado, seja essa eletrização positiva ou negativa, as folhas se abrem. Então, elas ficam mais abertas aqui, ó. Tá vendo? Aqui elas estavam juntinhas, aqui elas estão abertas. Então, toda vez que a folha é aberta, significa que o corpo está eletrizado. Por que essas folhas se abrem? Imagina esse corpo positivo aqui, ó, se aproximando do eletroscópio. Ele não vai encostar, tá? Ele só vai se aproximar, como se fosse um processo de indução. Então, as cargas positivas, as cargas negativas, perdão, ficam mais próximas aqui, né? Porque elas vão ser atraídas, enquanto as positivas querem ser repelidas, querem ir para mais longe possível. O mais longe possível são as folhas. Então, cada uma desce por uma parte aqui das folhas, ó, certo? Fazendo com que as folhas fiquem com a mesma carga e acabem se repelindo, né? As folhas com a mesma carga vão se repelir. Então, por isso a gente vê que o corpo está eletrizado, ok, gente? Então, o mecanismo para verificar essa eletrização dos corpos é o que estava acontecendo aqui, ó, né? As lâminas fechadas, as folhas fechadas, e a folha aberta quando a gente aproxima o corpo. Se o corpo aproximado for positivo, aqui embaixo vão ter cargas positivas. Agora, se o corpo aproximado for negativo, quem vai descer são as cargas negativas. Ok, gente? E aí a gente parte para os nossos exercícios, que estão nas páginas 107 e 108, né? Do PET volume 2. No exercício 3, vocês vão fazer o 1 e o 2, e eu fiz aqui para vocês o 3 e o 4, tá? No 3, está dizendo o seguinte, ó, campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis, né? Então, às vezes, o automóvel, né, acabou de ser desligado ali, você coloca a mão nele e você leva um pequeno choque. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo? Sim, né? Se um corpo está eletrizado, existe um desequilíbrio
entre as cargas positivas e negativas. Então, esse número não é igual. Então, a afirmativa 1 é verdadeira, certo? Afirmativa 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado? Não, né? Para ele estar eletrizado, ele tem que ter cargas elétricas em excesso ou em falta. Não é o fato dele ter cargas elétricas que faz ele estar eletrizado, ok? Então, a número 2 é falsa. Número 3, um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? É falso também, né? Um corpo neutro é aquele que tem o quê? A mesma quantidade de cargas positivas e negativas, certo? Então, a número 3 é falsa. Número 4, ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, eles tornam-se eletrizados com cargas opostas, certo? Devido ao princípio de conservação das cargas. Isso é verdadeiro, tá, gente? A número 4 ali é verdadeira. A gente vai ter os corpos sendo atritados, né? Eles vão ter cargas de sinais diferentes, ok? Então, a número 4 é verdadeira. E a número 5 também, né? Que está dizendo, na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas, né? Então, na eletrização por indução, eu posso eletrizar um corpo com cargas que não são iguais, isso aqui é verdadeiro, tá? Que é o contrário da eletrização por contato, a gente vai ver depois. Na eletrização por contato, a gente sempre vai ter cargas que são iguais, tá? Na eletrização por contato. Somente se os corpos forem do mesmo tamanho, né? Então, as corretas aqui na número 3 são as números 1, 4 e 5, tá bom, gente? Que vai ser a nossa letrinha B. É as afirmativas 1, 4 e 5, ok? Então, esse é o número 3. E o número 4 também é bem interessante, está dizendo o seguinte, ó. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distintas uma da outra, como mostrado na figura. Então, são dois fios com duas bolinhas, né? Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico, né? Então, o fio aqui, ó, ele pode ser de material isolante ou pode ser um material condutor, que vai conduzir as cargas, certo? E aí, em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas, tá? Então, apenas uma das esferas vai ter uma quantidade de carga sendo transferida ali. Ele, então, observa que após a transferência de cargas, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura 2. Então, olha só, no primeiro caso aqui, elas estão se repelindo, e no segundo caso, elas estão se atraindo, né? Isso que está acontecendo aqui, ok? E aí, gente, o que vai acontecer aqui, né? Aí quer saber, considerando essas informações, é correto afirmar que em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas? Falou que não, né? Falou que somente uma delas vai receber carga, certo? E, gente, tem um detalhe muito importante aqui, que é o fato dos corpos neutros poderem ser atraídos, né? Os corpos neutros, eles podem ser atraídos. Basta que a gente considere essa situação aqui, ó. Vamos pegar nessa situação aqui, ó. Houve a separação das cargas. Esse corpo continua a ser neutro, certo? Mas ele é atraído por esse corpo aqui, porque desse lado aqui, ó, estão concentradas todas as cargas negativas. Então, todo corpo neutro pode ser atraído, seja por cargas positivas ou negativas, certo? Então, quando ocorre esse processo de atração aqui na 2, pode ser que um desses corpos seja neutro. Então, não posso afirmar que todas elas estão carregadas, tá? Letra B. Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada. Aí já vem o caso contrário, né? A repulsão, para acontecer a repulsão, que é o caso da número 1, tem que ter uma carga por sinal contrário à outra. Então, na montagem 1, as duas estão carregadas, e não apenas uma, tá?
Então, na montagem 1, eu tenho certeza que as duas estão carregadas com cargas de sinais contrários, com cargas de sinais iguais, perdão, para elas poderem se repelir, tá? Então, aqui na letrinha C está dizendo, ó, na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. Sim, uma é, sei lá, positiva, a outra é positiva. Ou pode ser negativa e negativa, tá? E na montagem 2, pode ser que eu tenha as duas carregadas, né? Ou uma carregada e a outra neutra, tá? Que aí vai acontecer justamente pelo processo de um fio ser condutor e o outro não, tá? Então, a letrinha correta é a letra C, ok, gente? Então, presta atenção nisso. O corpo neutro, ele pode sempre ser atraído, tá? Corpo neutro sempre pode ser atraído por um corpo eletrizado. Agora, ele não pode ser repelido. Não existe esse processo da repulsão, mas existe o processo da atração de um corpo neutro, ok? Então, vocês vão fazer aí agora o 1 e o 2, beleza? Para a gente encerrar esses conceitos de processos de eletrização, tá certo, gente? E aí, se tiver alguma dúvida, é só me procurar, que a gente vai esclarecendo, tá certo? E na semana que vem, a gente vai continuar ainda esse processo de eletrização falando das cargas, que aí é mais a parte que tem mais cálculo, nessa parte de hoje é mais teórica. Ok, gente? Beleza? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.